Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon Souza e estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo de redação sobre o tema trotes universitários no Brasil contemporâneo. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de deixar alguns recadinhos importantes. No vídeo eu vou mostrar a minha redação, ela está pronta, vocês podem copiar, podem usar o modelo, enfim, fique à vontade. Mas é muito importante que você saiba escrever um texto na tipologia textual dissertativa argumentativa, principalmente se você for fazer o Enem. Não pegue só a redação pronta, porque talvez não dê certo. É interessante que você saiba escrever. E aqui no canal tem muitos vídeos de redação. Tem vídeos que eu ensino a fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Eu exemplifico lá para vocês como vocês devem escrever. Então vai lá, assista. E se precisar de ajuda, tem vários vídeos aqui de redação no canal, eu tenho certeza que ele será muito útil para vocês. Se vocês seguirem as minhas dicas, meu modelo de escrita, dificilmente vocês tirarão uma nota menor que 900. Vou deixar as minhas redes sociais aqui, se vocês puderem me retribuir aí o tempo que eu estou investindo aqui no canal, me seguindo lá. Eu acredito que vocês já sabem bastante sobre esse tema, mas vou fazer um resuminho aqui para vocês. Os trotes, eles têm origem na Idade Média, na Europa. Quando os alunos chegavam para estudar, eles tinham que raspar o cabelo, geralmente queimar as roupas que eles usavam para evitar doenças. Muitas pessoas ricas aqui do Brasil, da elite, iam para lá estudar, então iam para Portugal e quando voltavam para o Brasil trouxeram essa prática que foi incorporada aqui nas instituições de ensino. Basicamente, falam-se que o trote é um ritual de passagem que marca essa troca aí do ensino médio para o ensino superior. Apesar do que nas instituições de ensino médio também tem trote em alguma delas, e ele é composto por várias brincadeiras, entre aspas, umas mais agressivas, outras menos agressivas, ocorrem principalmente na primeira semana de aula. Sou contra os trotes, inclusive contra os trotes universitários, não participo de nenhum, não dou trote em ninguém, enfim, acho que deva ser criminalizado, não é uma prática que eu gosto. Hoje em dia, no Brasil, a maioria das instituições de ensino proíbem o trote. Não pode acontecer nas universidades, nas faculdades, nos centros universitários, mas eles continuam acontecendo. Termina o portão da faculdade, os muros, os trotes acontecem em frente. Também ocorre em bares, as pessoas juntam para dar o trote em bares, em repúblicas, enfim. Pararam de fazer os trotes dentro das universidades, passaram a fazer os trotes fora das universidades, das faculdades, enfim, das instituições de ensino. É uma brincadeira perigosa, eu não gosto de chamar de brincadeira, eu acho que é um ato perigoso, porque as pessoas já morreram nesses trotes, já perderam sentidos, por exemplo, visão, já se machucaram, já se queimaram, já aconteceram várias coisas, estupro, enfim, várias coisas acontecem nesses trotes. Ainda não é crime no Brasil e continua a acontecer, apesar de algumas cidades ou estados considerarem crime ter leis municipais ou estadual e as universidades não permitirem que os trotes aconteçam dentro da sua instituição, enfim. Acho que vocês entenderam. Então, já falei um resuminho, vou começar a falar sobre a redação. Meu título é Não ao Pão e Circo. No Enem não é obrigatório você colocar um título, você coloca se você quiser. Eu recomendo, porque é como se fosse o nome daquele documento ali, que no caso é a sua redação. Você vai assistir uma série, ela não tem um título, você vai assistir um filme, não tem um nome, então acho que a sua redação também deveria ter. Eu aconselho colocar título. Mas se você não tiver um título criativo, algo que vai chamar a atenção do leitor, do corretor, não tem por que colocar. Não ao Pão e Circo, eu acho que é um título criativo que irá chamar a atenção do corretor. Então eu coloquei aqui. Bom, para quem não sabe, Pão e Circo é uma política que existia na Roma Antiga, onde para diminuir a insatisfação popular, para evitar revoltas, os governadores levavam a população para arenas, para o Coliseu, enfim, para os estádios, e oferecia atração para essas pessoas. Tipo, uma luta entre gladiadores, um homem lutando contra o tigre, enfim, colocava lá as pessoas para assistirem essas atrações, para elas se distraírem, enquanto elas assistiam, jogava-se pão para essas pessoas comerem, para matar a fome, ou seja, jogava alimentos para elas. Então, por isso ficou conhecida como a política do pão e circo. Eu acredito que o meu corretor tenha conhecimento desse pão e circo, dessa política do pão e circo. Ele já fez ensino médio, já fez ensino superior, então muito provavelmente em algum momento da vida dele ele teve contato com essa política aqui. Gostaria que vocês pausassem, lessem, eu vou comentar somente para o vídeo ficar menor. Na introdução a gente tem que ter tema, que é o tema da redação, recorte, que é onde aquilo está acontecendo, geralmente é Brasil contemporâneo, tese, que é o seu ponto de vista, o seu posicionamento, os argumentos, que é aquilo que você vai defender no decorrer do texto, ou seja, no desenvolvimento. Isso aqui é o básico que tem que ter, ou seja, todos os textos na tipologia textual dissertativa argumentativa devem apresentar, isso é o básico, mas para você ter um diferencial é interessante você ter uma informação para chamar a atenção do leitor, do corretor. Geralmente essa informação pode ser uma alusão histórica, uma alusão literária, enfim, eu prefiro usar alusão. Então eu aconselho você colocar tese, recorte,
tema, argumentos e mais uma informação para chamar a atenção de quem está lendo, que no caso vai ser a alusão. Certo? Se você não sabe dessas coisas, gente, assistam os vídeos lá, como fazer a introdução. Na Roma Antiga, gladiadores lutavam em arenas enquanto o pão era tirado ao público. Era chamada a política do pão e circo. Essa é a minha alusão histórica, já comentei com vocês sobre essa política aí. Entretanto, elo coesivo, ligando as frases, os trotes universitários vêm expondo um cenário semelhante em pleno século XXI no Brasil. Os trotes universitários em pleno século XXI no Brasil, apresentei o tema e apresentei o recorte. Beleza? Estudantes sendo submetidos a constrangimentos para entreter outros alunos. Aqui eu expliquei o que é o trote, eu defini. Por quê? Porque nem todo mundo talvez conheça. Então, quando o assunto, o tema da redação, for algo que nem todo mundo conheça, defina. Definição, então, conceituação. Tal ato deveria ser reformulado ou impedido. Tal ato, ligando as frases, reformulado ou impedido, é a minha tese, o meu ponto de vista. É o que eu vou ter que te convencer de que eu estou certo, beleza? Que deve acontecer isso. Pois, além da humilhação gerada, pode causar ferimentos e provocar mortes. Estes são os meus argumentos que eu irei falar no desenvolvimento. Entenderam? Então vamos para o desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Gostaria que vocês pausassem e dessem para eu apenas comentar. Leram? Vamos lá então. Primeiramente, vale ressaltar que, embora a Constituição Federal de 1988 não caracterize os trotes estudantis como crime, muitas das brincadeiras contidas nesse ritual de passagem ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui eu comecei com um contra-argumento, que é uma estratégia argumentativa, ou seja, trabalhar com ideias opostas, e usei a Constituição Federal de 1988, que é algo que eu sempre aconselho vocês a usarem, porque no Brasil não tem muita conhecimento político, de educação política, termo mais correto. Então não é todo mundo que conhece a Constituição, e isso traz um diferencial para a sua redação. A pessoa que está lendo lê com outros olhos, como se você fosse uma pessoa que domina muito bem o assunto. E é um conteúdo a mais, né? Então aconselho vocês colocarem. Por que, gente, que é importante saber a Constituição? Porque a Constituição está relacionada com todos os temas da redação do Enem. Então, se você quer ter um conhecimento maior, mais aprofundado sobre a Constituição Federal, aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Assista depois. Dignidade da pessoa humana é um princípio, basicamente, que todo mundo é igual no Brasil, perante a lei, e por conta disso todo mundo deve ser respeitado de forma igual. Então, eu estou falando aqui que o trote não é crime, mas ele fere esse princípio aqui. É um princípio básico. Um exemplo disso, ou seja, exemplificação, uma outra estratégia argumentativa, é a estudante que, após ter o corpo pintado de preto na Universidade Federal de Minas Gerais, recebeu uma punição semelhante à que os escravos negros recebiam no Brasil colônia. Ganhou uma placa com os dizeres Caloura Chica da Silva e foi acorrentada. Aqui eu estou exemplificando com o fato que ocorreu na UFMG. Lembrando, galera, que essa redação eu escrevi em 2014, se eu não me engano, quando eu estava estudando para passar no Enem. Então ela já está um pouco antiga. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se vocês puderem, na hora que forem escrever de vocês, atualizem as informações. Esse fato aqui já tem o quê? Uns mais de 5 anos que aconteceu, dessa menina que ganhou essa placa aqui. Então, se você tiver um fato mais atual, coloque mais atual. Também comparei este fato que aconteceu no Brasil atual com o que acontecia no Brasil colônia. Relacionei essa questão aí da humilhação que ela sofreu com o que os escravos sofriam no Brasil colônia. Isso é uma comparação, outra estratégia argumentativa. E fica muito legal no texto você comparar Brasil atual com o Brasil passado, ou este fato que está acontecendo atualmente no Brasil com o que aconteceu em outros locais do mundo. Logo, conforme disse Cazuza, o futuro repetindo o passado. Aqui eu terminei o parágrafo fazendo uma citação indireta de uma música do Cazuza, né? Já vimos o primeiro parágrafo do desenvolvimento, vamos para o segundo. Pausem aí, leiam, que eu vou apenas comentar. Além disso, ou seja, disso que eu falei anteriormente, este é um conector ligando os parágrafos. Lembre-se que as frases dos parágrafos têm que estar conectadas umas às outras e os parágrafos também conectados uns aos outros, por questões de coesão. Muitos alunos são recepcionados com atividades violentas, envolvendo agressões físicas e psicológicas. Aqui falei uma outra coisa que acontece nos trotes, que são essas agressões violentas. Como resultado disso, ou seja, ligando as frases, uma consequência do que eu disse anteriormente, uma relação desigual de poder pode surgir, fazendo com que, segundo o portal de notícias G1, o bullying perpetue-se nas instituições de ensino. Portal de notícias G1, gente, traz uma relevância para minha redação, ou seja, é de uma fonte confiável, não é tão confiável assim, não é uma fonte tão boa, geralmente é melhores dados do governo, de órgãos melhores, mas é o que eu tinha para usar, então foi o que eu peguei. Vocês podem pegar dos textos motivadores que virão lá na redação do Enem. Ademais, muitos estudantes já morreram
por causa dos trotes violentos, deixando evidente que esse rito de passagem pode gerar graves consequências. Anteriormente eu falei da humilhação, nesse aqui eu já estou falando que provoca morte e que pode machucar a pessoa, no caso, gerar ferimentos. Falei aqui no terceiro parágrafo, ou seja, relacionando lá em cima que eu coloquei na introdução. Conclusão, final, gostaria que vocês pausassem, lessem para eu comentar. Pausaram? Bom, conclusão, gente, precisa retomar as ideias expostas anteriormente e apresentar uma proposta de solução. Para ser boa tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Para ficar muito boa, muito mais detalhada, que é uma coisa que eu estou notando que o Enem cobra, mas você pode falar por que fazer, ou seja, o efeito daquilo que você falou anteriormente. E você tem que fazer essa proposta de intervenção, sem ferir os direitos humanos e com detalhamento, né? Então vamos lá. Em suma, os trotes universitários ainda vêm gerando medo e constrangimento a muitos brasileiros. Retomei todas as ideias expostas anteriormente. Lembrando que, gente, a conclusão não pode divergir da introdução. Se você teve uma tese lá em cima, você tem que continuar com essa tese lá embaixo. Não vai chegar no final do texto e mudar de ideia, né? A fim de que essa caótica questão, qual questão é essa? Os trotes universitários, lembrando que você tem que ter cuidado para não ficar repetindo muito a mesma palavra, como por exemplo, trote universitário, trote estudantis ou, sei lá, trote, então coloca sinônimos aí. Então, caótica questão é como se fosse um sinônimo. Seja elucidado, ou seja, esclarecido ou minimizada, que é diminuída, é mister que tal ato seja criminalizado ou modificado e que os estudantes sejam informados. Este é o meu o que fazer. Para que isso ocorra, ou seja, isso que eu disse anteriormente, ligando as frases como se fosse um conector, um elo coesivo, torna-se imperativo que o Poder Legislativo aprove uma lei federal caracterizando a prática dos trotes como crime. Desse modo, tais atos poderão ser responsabilidades em todo o território nacional. O que fazer ali é criminalizar ou modificar e informar os estudantes. Por mim, deveria criminalizar. Eu prefiro que criminalize. Mas para não ser muito assim ditador, eu coloquei modificar. Como se fosse uma proposta mais light, entendeu? Mas por mim deveria criminalizar. Esse é o meu o que fazer. Como fazer, eu expliquei aqui. Torna-se imperativo que o Poder Legislativo, ou seja, os responsáveis por criar leis, aprove uma lei federal, porque no Brasil o trote ainda não é lei, não é crime. Então, por exemplo, se amanhã uma pessoa for morta, enfim, fazer uma brincadeira de muito mau gosto no trote, ela não vai poder ser penalizada de acordo com o crime, porque não tem lei, então você não tem lei caracterizando o crime, então você não pode penalizar. Então, lei federal caracterizando a prática dos trotes como crime, e uma vez que for federal, vale em todo o território nacional. Algumas cidades já proíbem, tem leis municipais, e outros estados têm leis estaduais, mas isso não vale para todo o Brasil. Para valer para todo o Brasil tem que ser federal. Desse modo, tais atos poderão ser responsabilidades em todo o território nacional. Bom, aqui, ó, daqui, torna-se imperativo que o Poder Legislativo aprove uma lei federal caracterizando as práticas dos trotes como crime, é o meu como fazer. Desse modo, tais atos poderão ser responsabilidades em todo o território nacional, é o meu por que fazer. É como se fosse o efeito disso que eu falei anteriormente. Ademais, conectando as frases, é importante que as emissoras de TV informem a população sobre o tema por meio de campanhas educativas, visto que a televisão é a principal fonte de informação dos brasileiros. Então, já coloquei um agente, que é o Poder Legislativo, estou colocando um segundo agente, que é a mídia, estou falando como fazer e por que fazer, e vou colocar um terceiro agente, que será as instituições de ensino, se eu não me engano. É interessante que você coloque pelo menos 3 agentes. Por quê? Porque é um problema de nível nacional, de difícil resolução. Então é bom você colocar vários agentes para tentar minimizar isso aí. Por fim, é essencial que as instituições de ensino substituam a velha recepção por uma solidária e puna, com medidas socioeducativas, os agressores para tornar a sociedade mais harmônica. Terceiro agente, falando como fazer e por que fazer. Coloquei solidário, gente, para não ser muito assim, cair como se fosse uma censura, sabe? De que isso não pode mais acontecer. Mas eu particularmente não gosto dos trotes universitários, por exemplo, você doar sangue. E as pessoas que não querem doar? E as pessoas que não podem doar? Só o fato de elas não quererem doar ou não poderem doar, já faz com que elas fiquem constrangidas, sabe? Então, assim, a pessoa tem que ser solidária durante o ano todo, não só uma semana lá antes de começar o ensino superior. E elas têm que ser solidárias, elas podem ser incentivadas a ser, mas elas têm que ser por conta própria, não como forma de obrigação, de coerção. Então, por isso eu sou contra os trotes também, os trotes solidários, mas coloquei aqui meio que para minimizar um pouco do que eu falei lá em cima e não ficar uma coisa muito assim inquisitiva, sabe? Terminando a redação, assim a política do pão e circo ficará presente somente no passado. Este é meu para que fazer. Lembrando que lá em cima eu tinha falado dessa política do pão e circo, então eu retornei com a ideia que eu expus lá na minha alusão da introdução, fiz uma ligação entre elas
E para que fazer, gente? Basicamente para os trotes pararem de acontecer ou acontecerem de uma forma mais justa e esse problema aí ser solucionado. Já vimos a redação, e se você quiser essa redação, se você quiser copiar, quiser usá-la, eu vou deixar ela aqui no primeiro comentário. Então é só você rodar o vídeo um pouquinho para baixo, ver os comentários, selecionar a redação lá que está fixada no topo e copiar, beleza? Correção dela, gente, ó, segundo os critérios de correção do Enem. Demonstrar domínio da norma culta. Isso significa que você não pode escrever errado, seu texto não pode ter erros de concordância, de acentuação, enfim, no meu não tem. Compreender a proposta de redação e desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Compreendi a proposta, falei sobre histórias universitárias no Brasil, não fugi do tema, escrevi dentro da tipologia textual dissertativa e argumentativa. Meu texto tem tese, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, tem tudo que precisa. Se você não conhece muito bem esse texto aqui, essa tipologia textual, assista os meus vídeos aqui no YouTube. Coerência, seu texto tem que estar claro, ou seja, a pessoa que está lendo tem que entender o que você quer dizer. É muito interessante que ela concorde no final do texto com o seu posicionamento, com a sua tese, com o seu ponto de vista. É legal que você explique, problematize esse tema, fale porque ele, por exemplo, precisa ser combatido e mostre para ele o seu posicionamento da forma mais clara possível. Coesão. Basicamente, as frases e os parágrafos têm que estar ligados umas às outras e os parágrafos também conectados uns aos outros. Vocês fazem isso através dos elos coesivos e dos conectores. Meu texto também apresenta isso, ganharia nota máxima. Propor uma solução, nós acabamos de ver na conclusão. Para ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer, para ficar melhor ainda. Você pode colocar o porquê fazer e você tem que detalhar ela sem ferir os direitos humanos. Além disso, eu coloquei citação, fiz uma alusão legal, usei várias estratégias argumentativas, coloquei órgãos de confiança na minha redação. Juntando tudo isso aí, eu acredito que ganharia nota máxima, nas 5 competências, e a redação ficaria nota 1000. Pessoal, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça, gente, é muito importante que vocês deem um joinha, deixem um comentário positivo aqui embaixo e se inscreva no canal. No mais, as minhas redes sociais estão aqui, me dê uma força, me sigam lá. Se quiserem que eu fale sobre algum tema, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.